nos diz a palavra de Deus. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca. Os que intentaram os egípcios se afogaram. Santo Deus, eterno Pai que estás nos céus, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença neste momento, para compartilhar da Tua palavra, Senhor. Tu sabes, Senhor Jesus, o que cada um de nós, nesta manhã, estamos precisando, meu Deus. Tu conheces os nossos corações, Tu conheces as nossas vidas, Tu sabes exatamente, Senhor Deus, quais são as nossas necessidades. Por isso, nos colocamos diante de Ti e pedimos perdão das nossas falhas, nossos pecados, e que o Espírito Santo continue tendo a liberdade para trabalhar, para atuar em cada um, Senhor, segundo a Tua vontade. Oramos, Te agradecemos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Igreja, pode assentar-se. Paz do Senhor Jesus a todos, irmãos e irmãs. Primeiramente, nós temos que agradecer a Deus por nos dar este momento de louvor, esse momento de adoração, por estarmos na presença do nosso Deus. Até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E o que a gente tem visto nos últimos dias, nos últimos tempos, na época em que estamos vivendo, é que fé é o que nós mais precisamos para nos mantermos firmes nesta caminhada ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos para o mundo em que vivemos, quando olhamos para esta geração, nós vemos que temos que estar olhando para o Senhor Jesus. Temos que nos encher de fé, porque é isso que vai nos manter, é isso que vai nos dar condições de nós chegarmos até o dia final, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. O texto lido a princípio diz que a fé é o firme fundamento, a fé é a base, e tudo tem que ser feito por fé. O ato de nós estarmos aqui nesta manhã tem que ser um ato de fé, porque quando nós olhamos no exemplo de Abel e Caim, os dois ofereceram sacrifício, os dois fizeram sacrifício, mas um fez por fé. Então, não é simplesmente estarmos aqui, não é simplesmente sermos cristãos, mas nós fazermos por fé, porque é desta forma que nós vamos conseguir vencer e nós vamos conseguir agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós olhamos para o texto de Hebreus 11, nós vamos ver aqui muitos heróis da fé. Mas dentre estes, nós temos o exemplo de Moisés, que é muito importante para nós tirarmos algumas lições para a nossa realidade, para a nossa vida, como tudo aconteceu, o mundo que estava vivendo, a situação em que estava o mundo da época. Mas no versículo 23, veja que diz: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses. No versículo 24, pela fé,
Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. No versículo 25, deixa claro também que ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, ou experimentar os prazeres desta vida. No versículo 26 diz: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que o tesouro do Egito, porque tinha em vista a recompensa. E no versículo 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Prestem bem atenção nisso, irmãos. 28, pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. E pela fé passaram o mar vermelho como terra seca. E os egípcios, quando foram fazer isso, se afogaram. Então veja que este exemplo que nós podemos ver na vida deste homem de Deus, mas é importante nós entendermos como Deus estava trabalhando na vida de Moisés. E por isso que é mencionado lá em Hebreus 11. No capítulo 2, fala para nós, capítulo 2 de Êxodo, diz que um varão da casa de Levi casou-se com uma filha de Levi, e eles tiveram um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-lhe 3 meses. Porque a ordem do rei, o mandamento do rei, no versículo 22 do capítulo 1 diz: todos os filhos que nascerem, lançareis no rio. Todos os filhos dos hebreus que nascessem, deveriam ser lançados no rio. Aqui, quando nós olhamos aqui para este momento, o povo, a situação do Egito, e no capítulo 3 vai mostrar isso, o povo estava na realidade sendo aprisionado, o povo estava sendo maltratado, o povo estava clamando por salvação, o povo estava clamando por libertação, eles estavam pedindo que Deus livrasse a eles, porque eles estavam sofrendo. E aqui o que a gente vê é que Deus começa a trabalhar. Deus começa a ver tudo o que estava acontecendo, Ele olha, e aqui na vida de Moisés, Deus tinha um propósito na vida deste menino. E o que acontece, irmãos? Quando Deus faz as coisas, e é isso que é importante nós entendermos até para nós tirarmos algumas lições para nós. Quando Deus faz, Ele faz bem feito. Observe o que aconteceu na vida de Moisés. A ordem era para que todos os filhos fossem lançados no rio, consequentemente, fossem mortos. Mas Deus preserva a vida de Moisés, e Deus faz mais. Nós sabemos da história, que ele é colocado numa arca, todo ali arrumado, e ele foi lançado no rio, e a irmã o acompanhou, e veio ali aquele Moisés, que hoje a gente chama de Moisés também, até por conta disso, quando coloca aquele cesto que é colocado às crianças. E isto vem diante de quem? Junto da filha de Faraó. E o texto diz que, quando ela viu aquela criança, ela reconheceu que era filho dos hebreus. Veja, ela era filha de Faraó, ela sabia qual era a ordem do pai. Não sabia? E ali Deus estava trabalhando, tanto é que quando ela olha para aquela criança, a irmã de Moisés chega e diz o seguinte: olha, posso chamar uma das filhas dos hebreus, uma hebreia, para cuidar deste menino? E ela falou: pode. E ela vai e chama quem? A própria mãe de Moisés, vem, e a mãe de Moisés recebe um salário por isso. Presta atenção, irmãos.
ela passa a ganhar. E o texto diz que ela cuidou de Moisés nos primeiros anos de Moisés. E quando Moisés já era grande, diz o texto, trouxe para a filha de Faraó, que o adotou, e aí cuidou de toda a educação de Moisés. Mas o que é importante aqui, irmãos? Deus prepara tudo. Moisés é cuidado pela sua própria mãe. Deus providencia os recursos financeiros para ela cuidar dessa criança. E o principal aqui, irmãos, que a gente vai ver que isso valeu para toda a vida de Moisés, é que ele foi instruído na palavra de Deus. É que ele teve uma base sólida familiar. Ele teve uma experiência ali, primeiramente, com o seu povo e com Deus, nos primeiros anos de sua vida. Porque isto é fundamental para nós pensarmos, irmãos. Os primeiros anos é a base que nós temos que tomar muito cuidado com os nossos filhos, na instrução e ensina. Por isso que a Bíblia diz, instrui o menino no caminho que deve andar. E isso nós não podemos terceirizar, que é uma palavra para nós pais. Essa responsabilidade é nossa. Tem um filho, não queira terceirizar o ensino do seu filho, a instrução do seu filho. Os primeiros anos, você tem que ter essa responsabilidade, como os demais. E aí o que acontece? Que sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou. E chamou o seu nome Moisés e disse, porque das águas o tenho tirado. E aí nós sabemos que nos primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele passou ali e ele recebeu todas as instruções. Mas quando ele já estava com esta idade, ele vendo os seus irmãos sendo maltratados, ele vendo o seu povo ali sendo maltratado, ele foi em defesa do seu povo. Tanto é que ele mata um soldado egípcio. Quando o Faraó fica sabendo disso, ele tem que fugir para as terras de Midian. E aí começa uma segunda etapa da vida de Moisés, que foi quando ele teve as maiores experiências com Deus. E aí Deus também, irmãos, prepara tudo para Moisés. Quando ele chega naquele poço, que ele começa a tirar água ali, começa para beber água, vêm as filhas aqui do sacerdote, e diz que vindo elas a Reuel, seu pai, quando chega ali, elas contam a história do que aconteceu, porque elas estavam ali bebendo água, os pastores quiseram expulsá-las e Moisés as defendeu, e elas puderam dar água ao rebanho. E aí quando a história chega a Reuel, ele fala, mas cadê este homem? E Moisés é chamado para fazer parte e viver com eles, e ali Deus providencia também uma esposa para Moisés. Percebe, irmãos, que tudo Deus estava trabalhando. Deus estava preparando um líder para que o povo fosse libertado. Só que já tinha passado 40 anos, o povo ainda estava sofrendo, mas Deus estava trabalhando. Vai segurando esta informação, irmãos, para nós entendermos o que é que Deus tem para nós nesta manhã. Moisés, então, passa mais 40 anos ali nas terras de Midian, e ali Deus começa a trabalhar a vida de Moisés, e Moisés passa a ter experiências maravilhosas com Deus. O que a gente observa no capítulo 3 é que Moisés passou a conhecer Deus. Moisés passou a entender as coisas de Deus. E aí foi quando ele tem aquela experiência, ali no capítulo 3, quando ele vem ao monte de Deus, ele vem à presença de Deus, e ele vê aquela pequena árvore pegando fogo, e ele fala, opa, o que é isso? Quero chegar mais perto, quero ver o que está acontecendo, não é isto? Ele teve uma grande visão, e quando ele está chegando perto, ele ouve a voz de Deus, Moisés, Moisés. E o que ele responde? O que ele responde?
eis-me aqui. Uma perguntinha, você responde eis-me aqui para uma pessoa que você não conhece? Aqui mostra claramente que ele conhecia a voz de Deus já. Ele já estava há 40 anos ali naquele momento, ele tinha relação com Deus. Eis-me aqui. E aí naquele momento, Deus diz, tire os teus sapatos, porque o lugar em que estás é terra santa. Por que aquele lugar é terra santa, irmãos? Por quê? Porque Deus se fazia presente, aonde Deus se faz presente é santo. E aí ele começa então a conversar com Deus e Deus com ele. E aí veja que Deus começa a falar com Moisés, Moisés, versículo 7, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Eu não esqueci do meu povo. Tenho ouvido o seu clamor. O clamor que o povo estava fazendo, Deus estava ouvindo, irmãos. Deus estava atento à oração daqueles homens, daquelas mulheres naquele tempo. Veja, ainda ele diz, porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-los da mão dos egípcios, e fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, que significa uma terra de riqueza, uma terra fértil. Chegou a hora de eu livrar o meu povo, no tempo de Deus, na hora de Deus. Então é isto que nós começamos a ver, e aí, o versículo 9, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Isso mostra, meus irmãos, que nós não podemos parar de clamar. Nós não podemos parar de pedir. Porque na hora de Deus, no momento de Deus, Ele dá a saída. E no versículo 10, Ele diz, Moisés, vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. É agora. E aqui, queridos irmãos, Moisés já estava com seus 80 anos. Presta atenção nisso, irmãos. Lá no início, Deus cuida daquela criança. Deus prepara a instrução daquela criança. Deus prepara tudo. Deus arruma uma esposa, Deus arruma uma família. E o povo clamando, e 80 anos se passaram. E muitas vezes a gente, um mês, uma semana, um ano, a gente começa a reclamar, mas Deus não ouve. Deus não está atento. Deus está atento a tudo que acontece com o seu povo, irmãos. Deus sabe das suas lutas. Deus sabe das suas batalhas. Deus sabe das minhas dificuldades. Deus sabe de tudo, irmãos. O que nós não podemos perder, irmãos, é a fé. A fé é a base de tudo isso que nós temos aqui. Vem, Moisés, agora, porque chegou o momento. Chegou a hora. E é isso que Deus fala com cada um de nós. O que nós precisamos entender, queridos, neste exemplo, e por isso ele é mencionado lá em Hebreus 11, fala que pela fé, tudo foi feito pela fé. E tudo nós temos que fazer pela fé. Temos que realmente confiar em Deus, temos que confiar em Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E Moisés, quando ele está ali conversando com Deus, ele diz, olha, as pessoas vão perguntar, quem está me enviando? Quem te enviou? E aí Deus diz, olha, diga ao povo, eu sou, este é o meu nome. E eu sou, me enviou a vós. Deus, Ele é Senhor, Ele é todo poderoso, Ele que comanda todas as coisas, irmãos. Nada acontece sem a permissão de Deus, irmãos. O inimigo tem poder? Tem, mas ele está sob as ordens de Deus. Quem comanda todas as coisas é Deus, e tudo o que Ele permite, pode ter certeza que é para o nosso bem. Ele quer o nosso bem. Este é o meu nome, eternamente, este é o meu memorial, de geração a geração, é que diz Deus a Moisés. Então, como nós podemos
perceber, queridos irmãos, para a gente entender algumas das atitudes de Moisés, e para nós entendermos essa questão da fé, disse o texto que veio ao monte de Deus. Na realidade, ele veio à presença de Deus. Ele tem uma grande visão. Ele tem uma visão mais ampla de Deus e das coisas de Deus, depois desse relacionamento que ele passou a ter com Deus. Aqui a gente observa em Moisés já a prontidão de servir, quando ele diz, eis-me aqui. Então Moisés, ele estava acostumado a entrar na presença de Deus, a viver na presença de Deus. Ele já tinha uma visão espiritual das coisas de Deus, porque Deus foi trabalhando na vida de Moisés. Ele então se coloca de prontidão para servir a Deus, para aquilo que Deus queria na vida dele. E algo importante, esta ação de tirar os sapatos, é uma atitude de adoração, é uma atitude de respeito. Então Moisés mostra claramente uma vida de louvor a Deus, uma vida de adoração a Deus, uma vida de serviço para Deus, porque ele já entendia que Deus tinha uma grande missão para ele. E aí, quando a gente observa nas atitudes de Moisés, ele se coloca e fala, mas quem sou eu? Como ele se diz, eu, Moisés, com todo o conhecimento que eu adquiri no Egito, nos conhecimentos, as formações que eu tive, isso não significa nada. Ele estava dizendo, eu dependo inteiramente de ti, ó Deus. Ele mostra uma dependência total de Deus. E aí nós vamos observar, queridos irmãos, esta chama de fogo ali naquela sarça, representa o quê? A glória da presença de Deus. E aqui que Moisés se coloca diante do Senhor, e algo importante aqui também, Deus vem através de algo comum, que quando tocado por Deus, se torna santo. Uma pequena árvore, mas que com a ação de Deus, o fogo que estava naquela árvore, e ele observava que a árvore não se consumia. Por quê? Era Deus fazendo algo maravilhoso. Eu e você somos homens e mulheres comuns, pecadores, falhos, mas que quando Deus vem em nós, quando o Espírito Santo habita em nós, nós nos tornamos o quê? Homens e mulheres de Deus. Então nós não somos comuns, nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. Não somos simples pecadores, somos homens e mulheres de Deus. E é isso que nós podemos observar. Deus mostra a Moisés que o importante aqui não é quem Moisés é, mas quem estaria com ele. Quando ele diz, eu serei contigo. O importante aqui não é o homem, mas é Deus fazendo o trabalho na vida do homem. Porque este projeto de salvar o povo, de quem que era o projeto, irmãos? O projeto era de Deus. O projeto de resgatar era de Deus. E Deus planejou tudo. O projeto não era de Moisés. O projeto era do Senhor e não de Moisés. Moisés era o quê? Era apenas o homem que Deus cumpriria a missão. Moisés cumpriria a missão que Deus tinha para ele. Tanto é que Moisés vai ao Egito e ele não vai através do seu conhecimento. Ele não vai através da sua capacidade. Ele vai no poder de Deus. Ele tem uma experiência maravilhosa com Deus, foi uma das últimas antes de ir para o Egito, quando ele tem aquela vara na mão e Deus manda lançar a vara em solo. E quando ele lança aquela vara se torna o quê? Se torna numa serpente, se torna numa cobra. E aí Deus pede para Moisés pegar a cobra pela cauda. E pegar a cobra pela cauda é tomar uma picada na certa. E naquele lugar era a morte na certa. Mas ali Deus pede a vida de Moisés e Moisés entrega para Deus. E a partir dali foi com aquela vara
que os milagres foram acontecendo no Egito. E é isso que nós precisamos entender, queridos irmãos. Deus provou a fé de Moisés. E quando o texto diz, e ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o seu povo, porque tinha em vista a recompensa. Porque ele entendeu, Deus estava realmente movendo a vida de Moisés. Deus prova-lhe a fé, Deus pede a vida, e ele entrega tudo que tinha para Moisés, para Deus. E Deus passa a usar Moisés maravilhosamente. Deus faz algo maravilhoso também. Ele priorizou os propósitos de Moisés. Deus escolhera Moisés para libertar Israel da escravidão do Egito, e por isso não modificaria sua decisão. Tendo visto atentamente a aflição do meu povo, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó. A expressão vem agora é enfática. Deus o enviara naquele momento, nem antes nem depois. Não cabia a Moisés determinar o momento certo, mas o Todo-Poderoso. Ele é Senhor do tempo, e o seu tempo é exato. No momento em que somos chamados pelo Senhor para realizar a sua obra, Ele escolhe a hora certa para nos enviar a missão. Quando o homem é usado como instrumento nas mãos do Senhor, a honra e a glória pertencem a Ele. O Senhor havia planejado tudo. Moisés foi escolhido desde o seu nascimento, irmãos. Isso daqui é fé, irmãos. Isso daqui é olhar para as coisas de Deus, para tudo que nós estamos vivendo, e pensar em Jesus. Estamos vivendo num mundo difícil? Vamos olhar para aquele mundo e vamos olhar para este mundo. O que muda é só o cenário, irmãos. O que muda é só a tecnologia. Mas os pecados, as dificuldades, os problemas são os mesmos. Nós estamos inseridos neste mundo aqui, irmãos, e nós só vamos vencer se nós crermos realmente em Jesus e confiarmos que Ele está trabalhando. Vocês acreditam que Deus está trabalhando por nós, irmãos? Vocês têm alguma dúvida disso, irmãos? Eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus está trabalhando por nós. E como corpo de Cristo, como igreja, como servos e servas de Deus, famílias aqui presentes, confie a sua casa ao Senhor, confie a sua vida ao Senhor, confie os seus negócios ao Senhor, porque quem está liderando precisa ter esta confiança. E algo importante que a gente vê na vida de Moisés, a fé que Moisés tinha, a base foi a sua casa, a base foi a sua família. E é isso que nós precisamos entender e que nós precisamos ver aqui, queridos irmãos. Igreja é projeto de Deus. Isso aqui é projeto de Deus, não é projeto de homens. Os homens são usados. O nosso grande desafio, irmãos, é nos colocarmos nas mãos de Deus. E aqui a todos os cristãos, que nós podemos ver nos exemplos de Moisés, não podemos sair da presença de Deus. Moisés aprendeu isso. Não podemos sair da presença de Deus. Temos que viver na presença de Deus. Não podemos perder a visão do nosso Deus. Não podemos perder de vista o alvo que nós temos, a recompensa que nós teremos. É isso que nós precisamos ver também. Não podemos perder a prontidão de servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso que a gente vê da mesma forma. Uma vida de adoração, uma vida de respeito, uma vida na presença do Senhor. E aí, consequentemente, você vai ter a glória do Senhor sobre a sua vida, o Espírito Santo manifestando na sua vida, entendendo que tudo isso é projeto de Deus, e você está no projeto de Deus. Você faz parte da igreja do Senhor Jesus. Você faz parte do projeto de Deus. E dentro do projeto de Deus, você tem que perguntar para Deus: Senhor, aonde Tu queres que eu Te sirva?
Qual é o trabalho que tu tens para mim? Moisés demorou 80 anos para entender isso. Quem tem acima de 80 aqui? Depois dos 80 a gente pode perguntar, que não tem tanto problema, né? Mas quem tem acima de 80 são poucos. São poucos. E foi aí quando começou o ministério de Moisés. Então, já estou cansado, está nada. Deus tem propósito para você também, meu irmão. Viu, Nilson? Deus tem propósito para todos. Não importa a idade que você tem. Se Deus tem algo para fazer, Ele vai te fazer. Ele vai renovar as suas forças. Ele vai te dar condições, porque é fé, irmãos. Servir a Deus é um ato de fé. Servir a Deus não é um costume, não é uma religiosidade, nós temos que servir a Deus com fé, por fé, todos os nossos atos de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Está aí o exemplo de Caim e Abel, de Abel e Caim. Nós precisamos entender, e é isso que Deus fala com cada um de nós, com que Deus propõe para todos nós. Então, diante disso, queridos irmãos, primeira coisa, esteja vigilante para perceber o agir de Deus, porque Deus age de formas que nos são inesperadas. Quem imaginaria uma pequena árvore pegando fogo e Deus estava ali? Então nós precisamos estar atento em tudo que está ao nosso redor, vigilante, porque Deus fala conosco, irmãos, e você precisa entender e ouvir Deus. Deus tem muitas formas de falar conosco. Esteja com os ouvidos atentos, com os olhos abertos, a que tudo que está acontecendo, porque Deus está falando com você, Deus está falando comigo. Queridos, fique tranquilo. Fique tranquilo, enquanto Deus opera. Fique tranquilo, porque Deus está trabalhando. Tudo que está acontecendo nesse mundo, irmãos, é permissão de Deus. E vai piorar. As Escrituras mostram isso para nós. Mas fique tranquilo. Aleluia, Jesus. Descanse no Senhor, confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, esta é a palavra. Porque se você estiver com o Senhor, Ele vai te preservar, Ele vai te guardar, Ele vai providenciar tudo, como providenciou na vida de Moisés, na família de Moisés. O nosso Deus é diferente? Não, é o mesmo Deus. O mesmo Deus que agiu lá é o Deus que está agindo nos dias de hoje, irmãos. É o mesmo Espírito Santo, é o mesmo Senhor. Então a palavra é: descanse, calmaria, tranquilidade. Mas pastor, você não sabe o que eu estou passando. Deus sabe. Deus sabe. Eu não sei. Mas Deus sabe. Ele sabe o que você está enfrentando. Queridos, é isto que nos distingue de todas as outras pessoas. Porque nós temos o prazer de estar na presença de Deus. Nós desfrutamos disso. Descansa no Senhor. Viva com Deus em sua vida. Deixa Deus viver em você. É isso que nós precisamos construir as nossas vidas sobre os seus preceitos, sobre a palavra de Deus. Aquilo que você aprendeu, e aqui nós temos várias gerações. Hoje eu tenho o privilégio de ter meu pai e minha mãe aqui, uma geração, eu, a minha geração, e os meus filhos. São gerações diferentes, são mundos diferentes. São culturas diferentes que nós experimentamos, são ensinamentos diferentes, mas o princípio é a palavra de Deus, e isso nós não podemos negociar.
os princípios de Deus, os princípios de vida eterna, os princípios que o Senhor coloca para todos nós. Deus nos chama, meus irmãos, para praticarmos atos de fé. Sem fé, os nossos atos se tornam religião vã. É com fé, é com amor, é com dedicação. Por isso que nós precisamos entender isso, irmãos. Deus nos chama para praticarmos atos de fé. Diante disso, gostaria de convidá-los a ficar em pé. A fé é o firme fundamento. A fé foi a base da vida de Moisés. A fé foi a base para aquele povo continuar clamando e Deus trazer libertação para todo aquele povo, para toda aquela nação. E a palavra deixa muito claro, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas os versículos 24, 25 e 26 fala muito forte para todos nós. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Então ele recusou tudo isso, do que participar por um tempo, por um período, dos prazeres deste mundo, porque ele sabia que os prazeres deste mundo acabariam. E isto é para nós. Nós somos tentados de todas as formas. Deus está olhando para nós, e Ele sabe o que cada um de nós sofre. E nós somos tentados por tudo isso. Mas o que nós precisamos ter em vista, irmãos, o que diz? Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Nós temos em vista a recompensa, irmãos. Qual é a recompensa? Qual é a recompensa? É aqui neste mundo? A recompensa é aqui, irmãos. A recompensa é onde? A recompensa é com Jesus. A recompensa é no dia da vinda dele. Quando ele vai, vinde benditos de meu Pai. Então não negocie a sua fé por nada, meu irmão. Mantenha firme, porque Deus está trabalhando por você, como trabalhou lá no Egito. Deus está olhando, e a hora que chegar o momento certo, o tempo de Deus é exato, a hora de Deus é exata, e Ele sabe qual é a hora, e quando chegar a hora, Ele fala, vem cá, e Ele faz aquilo que é necessário. Isso que nós precisamos entender, irmãos. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Veja que ele sai com o povo em direção ao Mar Vermelho. Sabia que o exército estava atrás dele. E ele chega diante do Mar Vermelho e agora? Muitos resmungaram, muitos reclamaram. Mas quando Deus manda e ele toca, o mar se abre. Como nós cantamos, rompendo em fé. E se o mar não se abrisse, meus irmãos, eu acredito que eles caminhariam sobre as águas. Mas eles passaram como terra seca, irmãos. E é isto que Deus faz também nos nossos dias, irmãos. Nós precisamos confiar, precisamos fazer a nossa parte. Mas não podemos deixar de confiar em Deus. E aqui, queridos irmãos, pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. É isso, irmãos, vendo o invisível, vendo Jesus voltando, vendo Jesus nas nuvens, vendo aquele grande dia, irmãos, sonhando com esse grande dia, irmãos. É nisso que nós devemos pensar. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Então, quando você está na presença do Senhor, Deus cuida de você. O sangue de Jesus,
nos purifica. E nós hoje pertencemos a Jesus, irmãos. Nós pertencemos ao Senhor. O inimigo não faz o que ele quer, não. Deus cuida de todas as coisas. Pela fé, passaram o mar vermelho como terra seca. E quando os egípcios tentaram, se afogaram. Então é nisso que nós devemos pensar. Viver pela fé. Os dias de hoje, mais do que nunca, e a cada dia, temos que estar com o nosso olhar para Jesus, como vendo o invisível, a recompensa, sempre aqui. Porque quando você está com o olhar em Jesus, você vai permanecer firme. Foi o que aconteceu com Pedro. Quando Jesus se aproxima naquele momento, tempestade, quando Pedro estava olhando para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Quando ele começou a olhar para os lados, ele afundou. Nos dias de hoje, a nossa fé em Jesus, com a nossa fé em Jesus, nós vamos andar. Quando nós tiramos o olhar de Jesus, nós começamos a afundar e nós distanciamos de Deus. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo continue falando a cada um de nós. Não deixe que nada tire a sua fé no mundo em que nós estamos vivendo. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, por poder estar aqui, Senhor. Estar aqui é somente pela tua misericórdia. Estar aqui é só pela tua graça. Mas eu te louvo, Senhor, e que esta palavra, meu Deus, fique, meu Deus, e ela produza os efeitos necessários em cada coração, em cada vida, nesta manhã. No nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém, Jesus.